Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a terceira semana do projeto de sucesso e eu queria parabenizar o pessoal que está respondendo aí aos desafios da semana, tem trabalhado, e eu quero dar um recado para vocês que o resultado disso vai ser uma grande conquista na sua vida. E eu quero encorajar as pessoas que não estão fazendo nada para começar a colocar em prática e se permitir, ter uma experiência diferente, um resultado diferente do que vem acontecendo na sua vida. E para a gente está num layout diferente, porque a gente vai colocar a mão na massa. Essa semana, qual que é o título dela, né? Ideia sem execução não tem valor. Então, se você pensa, se você sonha, se você deseja, e se você tem vontade, mas se você não trabalha, não executa, não tem ação na sua vida, nada disso tem valor. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, mudando um pouquinho aqui o cenário, eu vou compartilhar a tela do meu computador. Então, vamos lá. Primeira semana, quais foram os desafios? Eu vou dar aqui um case hoje do que está rolando e de uma experiência e respondendo todos os desafios que foram dados durante as semanas, as 2 primeiras semanas. Então, na primeira semana, o desafio número 1 era: dê um nome ao seu desafio. E o nome do meu desafio hoje, que eu vou apresentar para vocês, se chama Milhão do Reino. O segundo desafio era descrever o seu propósito. Sair do trabalho e se tornar um empresário do ramo alimentício com o objetivo de poder gerar mais riqueza. 3. Depois de concluir o meu projeto, eu consegui? Era para você dar essa resposta. O que você vai conseguir depois de concluir o seu propósito, seu projeto? Eu coloquei aqui: se tornar um empresário do ramo alimentício, comprei uma casa para minha família e uma para minha mãe e outra para minha sogra. Beleza? Na segunda semana, o primeiro desafio era reduzir o tamanho da minha meta o máximo possível. Então, o que eu coloquei aqui: escolher um produto para começar o meu negócio. E no passo 2 era identificar o menor passo para dar início. Então, depois do produto identificado, eu precisava comprar os ingredientes para minha primeira remessa. E no 3, dar início ao primeiro passo contando até 3 e executando. Então, 1, 2, 3, pesquisei os produtos, comprei os ingredientes, fiz a primeira remessa, calculei o custo, o preço e saí para vender. Então, esse foi o início da minha execução aqui. Então, beleza. Então, aqui foi uma retrospectiva do que está rolando e você aí deve ter se identificado com o que você está trabalhando durante as semanas. Beleza, então vamos lá. Então, como tudo que a gente está fazendo aqui tem um contexto bíblico, tem uma palavra para a sua vida. Hoje, o texto de hoje é Eclesiastes 3, versículos 1 e 2, que é o seguinte: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Então, olha que maravilha que temos aqui. Um dos presentes de Deus é você ser recompensado pelo seu trabalho. Então, o que eu quero te dizer aqui? Que se você tiver a fim de trabalhar, você vai ser recompensado. É isso que tem que ficar na sua mente hoje, que todo trabalhador merece o seu sustento. E é isso que vai acontecer. Se você trabalhar melhor essa área da sua vida, esse projeto, vai haver uma recompensa da parte de Deus. E a gente vai ter uma experiência sobrenatural hoje, a gente vai ver isso na prática, beleza? Então vamos dar início aqui às nossas tarefinhas. O zoom tá bem grande, eu vou diminuir um pouco. Beleza, aqui tá bom. Então vamos lá. Então, obedecendo aquilo que foi dito na segunda semana, eu escolhi um produto. Então, qual foi o produto que eu escolhi? Foi o curau. Então, por que o curau, Janley? Porque
eu quero sair do meu trabalho, eu quero se tornar um empresário do ramo alimentício, e teve um evento, eu não sabia o que era curau, assim, sabia que era algo de milho, mas nunca tinha comido, que eu me lembre, ou não tinha na minha memória que era algo, assim, que fez um registro, sabe, que criou uma boa lembrança na minha vida. E aí uma pessoa chegou para mim e ofereceu: "Quer curau?" Eu falei: "Não sei o que é", "Quero", e aí comi. E aí quando eu comi, eu achei muito gostoso. Falei: "Meu Deus, maravilha". E aí quando eu quis colocar um projeto em prática, eu pensei: "Ah, o que que eu vou fazer? O que que eu vou colocar? Eh, o que que eu vou fazer? Ah, vou ser um empresário do ramo alimentício, qual comida eu vou fazer?" Me veio o curau na cabeça e foi esse o produto que eu escolhi para começar a minha empresa, para começar a minha jornada. O segundo passo para começar a minha execução, o que foi que eu fiz? Eu pesquisei a receita. Então deixa eu passar aqui, ah, o projeto de sucesso já foi, o versículo já foi, estou jogando aqui para concluído, e já escolhi o meu produto, certo? Então beleza, então qual foi o próximo passo? Foi pesquisar a receita. Então eu vou clicar aqui, ó, em pesquisar a receita, e eu fui lá e achei. Então eu pesquisei aqui, ó, ingredientes com custo de R$ 23. 4 espigas de milho verde, meia xícara de chá de leite, um vidro de leite de coco de 200 ml, uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de margarina, uma pitada de sal, canela em pó para polvilhar. Beleza, tempo de preparo, 2 horas e 40 minutos, desde a execução até a porção ali ficar ideal para venda. E eu simulei aqui que eu preparei 10 porções com essa receita, beleza? Então, tranquilo. Então, pesquisei a receita e o preparo. Vou jogar aqui para execução. Beleza. Aí, a próxima situação foi a seguinte: eu fiz uma pesquisa de mercado. Isso é muito importante para qualquer coisa que você queira fazer, que envolve comércio, que envolve venda. E eu fui no iFood e pesquisei muitos curais lá, tal, muitos preços, e o preço que eu achei mais justo e o preço que dava para praticar venda foi de um estabelecimento que vende o curau de 150 gramas a 6,75, beleza? Então tá bom. Então aqui eu fiz uma pesquisinha de mercado, e aí beleza. E aí qual foi o próximo passo, certo? Eu executei, eu criei as 10 porções, e aí eu preciso vender. Então eu vim aqui, ó, nas vendas, e eu tive uma experiência que foi a seguinte: eu vendi 10 curais no trânsito, que foi o lugar que eu optei por vender, em 1 hora e 13 minutos, ao preço de R$ 6, certo? Então, foi a experiência aqui que eu tive na venda. O cenário que eu imaginei aqui foi se vestindo com uma roupa legal, de máscara, com luva, para chamar a atenção, para ter algo sobrenatural sobre o meu comércio, sobre as minhas vendas. E isso deu muito certo e fez com que eu vendesse 10 corais em 1 hora e 13. Beleza. Isso pode variar, né? Para menos e para mais. Então, beleza. Fiz as vendas. Então, vamos recapitular o seguinte aqui, certo? Eu tinha um desafio no qual o menor passo que eu podia dar é escolher um produto. E depois eu tinha que pensar ali como executar ele. Então, eu pesquisei a receita e o preparo. Aí, beleza. Eu comprei os ingredientes, eu já fiz a execução e calculei o tempo para a execução, que foi de 2 horas e 40. Eu pesquisei o preço para venda e fui vender, certo? Eh, então, em cerca de 3 horas, aproximadamente, eu vendi, de 3 horas não, de quase 4 horas, aconteceu esse primeiro ciclo do meu desafio. E vamos colocar aí 4 horas e meia, contando com ir buscar os ingredientes, de preparar, de arrumar tudo direitinho e vender. Tem alguns itens, por exemplo, eu não coloquei aqui a questão da embalagem, mas isso é uma coisa que você pode ver quando você for colocar o seu projeto em prática, se for de comida. Então, o meu primeiro ciclo
demorou cerca de 4 horas a 4 horas e meia, beleza? Então, qual que é o meu objetivo, né? Quando eu coloquei aqui no em resposta aos desafios, eh, da primeira semana, o que que eu coloquei aqui, né, no descrever o seu propósito? O propósito para tudo isso é sair do trabalho e se tornar um empresário do ramo alimentício, certo? Com o objetivo de poder gerar mais riqueza. Então, tudo bem. Depois dessa experiência, eu preciso medir para ver quanto falta ou de quanto eu preciso para alcançar o meu propósito, certo? Então, essa experiência que eu compartilhei foi de um único dia. Então, beleza. Então, o que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer, né, eu vou ilustrar aqui para vocês como foi o planejamento financeiro que eu fiz. Dentro de qual realidade? Eh, faz de conta que eu tenho um salário de R$ 2.000. Então, já que eu estou começando esse projeto transformador na minha vida, eu preciso fazer um planejamento para descobrir quanto que eu preciso trabalhar, quanto que eu preciso produzir, quanto tempo eu preciso produzir, para o quê? Para eu poder alcançar o meu propósito. Então, essa clareza, sabe, dos passos, da execução, ela é muito importante para que comece um resultado, para que comece uma mudança na sua vida. Então, eu preparei aqui um planejamento financeiro. Então, eu vou abrir aqui e eu quero que vocês aqui prestem atenção nessa planilhinha. Desculpa aí, não tá a melhor planilha do mundo, mas vamos lá, ó. Então, como que eu dei início ao meu projeto, certo? Eu dei um início ao meu projeto com R$ 23, beleza? Então, eu passei aqui, ó, 2 horas e 40 produzindo e 1 hora e 20 vendendo. Resultado disso, em 4 horas, eu produzi 10 unidades e faturei R$ 60. Então, beleza. Qual que foi o meu lucro nessas 4 horas? Eu fiz R$ 37, beleza? Então, qual a estimativa que eu fiz aqui, ó? Que se eu trabalhar 22 dias, eu vou precisar investir nesse ritmo, né? R$ 529, eu vou faturar 1.320, lembrando que isso pode variar para menos ou para mais, vai depender do meu ritmo de produção e do meu tempo de venda. E o meu lucro foi de R$ 814. Mas, Janley, o seu salário é de quanto? Eu coloquei aqui que meu salário é de R$ 2.000. Então, beleza. O que que eu preciso, o que que eu preciso saber? Eu vou descobrir aqui quanto que eu vou produzir para poder chegar nos 2.000. Então, o que que eu fiz? Eu percebi que, assim, foi muito tranquilo fazer 10. Foi muito tranquilo. Então, o que que eu percebi? Que dá para produzir 50 unidades em um único dia. Então, olha só, para produzir 50 unidades, eu vou precisar iniciar com R$ 115. Porém, para eu produzir isso, eu passei a produzir em 40 minutos a mais. Então, o tempo de execução para fazer os 50 foi 3 horas e 20 minutos, beleza? Meu tempo de venda para vender 50 foi 4 horas e 20 minutos. Então, foi 3 horas a mais do que eu tive na primeira experiência. E o tempo do ciclo, né? Foi 7 horas e 40. Então, o farol aqui, ele é o farol ideal é a 10 minutos andando aqui de casa. Então, 10 horas, 10 minutos para ir, 10 horas, 10 minutos para voltar, com 1 hora de almoço, dali para ter suas 9 horas da jornada de trabalho tranquilamente, para não haver uma exploração, beleza? E aí o que aconteceu? Em um único dia, eu faturei R$ 300 e tive um lucro de R$ 185. Então, o que eu fiz aqui? Se eu trabalhar 22 dias, eu vou ter que investir R$ 2.645, eu vou faturar R$ 6.600 e vou ter um lucro de R$ 4.070, certo? Então, assim, eu vou dobrar o meu salário trabalhando com o que eu gosto e
realizando o meu propósito, o meu projeto, que eu acredito que é o ideal para minha vida, gerando riqueza, e isso com um produto. Então a ideia é que eu amplie, a ideia é que eu crie uma pamonharia de sucesso, que vocês viram que eu inclusive tenho o nome para ela, que se chama Milhão do Reino, e eu posso mudar a história da minha vida com esse caminho. Então o que que eu quero falar para vocês? Que em 2 semanas de desafio, em 15 dias, eu pude ter uma experiência como essa, e em 1 mês, em 22 dias, eu posso dobrar o meu salário. Então, por quê? Né, porque eu me permiti fazer diferente, eu permiti trabalhar, e a gente pode ver aqui que a recompensa vem. Então, qual que é o para a gente estar encerrando aqui hoje, eu queria incentivar vocês, né, a ir em frente, né, a tentar. Meu, tenta, tenta. Não tenha medo de errar, abra mão do perfeccionismo, abra mão da apostasia, abra mão da preguiça, da nhaca, e comece a dar um rumo diferente para sua história, que é possível. E não percam os vídeos e indique para pessoas. Então, diferente desse vídeo de hoje, tanto o link da planilha, como do Trello, que foi aqui a ferramenta que eu utilizei para executar todos esses passos, eu vou deixar na descrição do vídeo, então você pode ir lá acompanhar. Esse carinha aqui, esse quadro que eu criei, ele vai estar público, então você vai poder acessar. E se você for criar o seu Trello, você vem em trello.com, é gratuito. Você pode criar até 10 quadros desses sem pagar nada. E eu usei o computador, né, para fazer, mas tem um aplicativo para iPhone e tem um aplicativo para Android também, então você pode utilizar sem problema, beleza? Bom, a gente fica por aqui e sábado que vem tem mais.